Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando sua opinião, o seu comentário para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir o nosso ídolo Pedrinho, né, um dos melhores comentaristas aí da atualidade, falar da importância do treinador hoje nos times de futebol, né, família vascaína. Porque ele fala que na época dele era muito mais... as partidas eram decididas ali no individual, na tomada de decisão, no talento dos atletas, né? E hoje é muito importante o trabalho do treinador no modelo de jogo, né? Ele sempre cita isso, porque é uma maneira de você potencializar o individual de cada atleta e também criar alternativas, tanto no sistema defensivo quanto ali no ofensivo. Ele fala muito da importância do treinador, do modelo de jogo. E por que eu quero colocar isso em debate hoje? Vou até trazer aqui também o jornalista Eugênio Leal, porque ele fala do Maurício Barbieri, o tempo que ele tem para trabalhar e ele precisa ajustar, melhorar o Vasco com a bola, criar mais alternativas no comando de ataque, mas ele também fala das necessidades que o Vasco tem no elenco para ser também criativo. E aí eu quero colocar isso em debate. Porque acabou agora o jogo Bahia e Flamengo. E mais uma vez o Bahia toma 3 gols, né? Eu sempre falo isso aqui, né? O Bahia tem um bom time na frente, tem jogadores rápidos, né? Gabriel Teixeira fez um golaço hoje, Jacaré, o Cauli é bom jogador, Ademir que tava ali no banco, mas é o terceiro jogo que o Bahia toma gols, né? Tomou aí 3 do Santos, 3 do Flamengo e tomou um também do Coritiba, apesar de ter ganho o jogo. E o Vasco não fez nenhum gol contra o Bahia. E nesse jogo contra o Santos, mais uma vez o Vasco vai ter que ser criativo. E aí eu quero colocar isso em debate. O problema do Vasco é o modelo de jogo, é as ideias do Barbieri ou são as carências do elenco do Vasco que não permite o Barbieri ter ali a possibilidade de fazer o Vasco ter mais oportunidades, ser mais criativo, fazer mais gols. Qual é o seu ponto de vista? Vamos debater isso aqui também. Quero trazer aí informações sobre o nosso adversário, né? O Santos tem alguns desfalques, pode poupar o Lucas Lima e falar também aí do jovem jogador, né? A nova joia aí do Santos, né? O David Washington, foi por esse garoto que fez gol contra o Bahia que o Santos liberou o Juan Cruz, né? Juan Cruz para o nosso Vascão. É isso, né? É isso. Quero trazer aqui também o Paulo Nunes, que ontem estava falando também sobre o Vasco. E dos jovens jogadores, ele traz aqui uma ideia interessante. Eu queria colocar essa ideia do Paulo Nunes em 2 jogadores, Eric Marcos e Orediano. Será que esses jovens jogadores não deveriam ter mais oportunidades aí com o Maurício Barbieri? É isso, vamos seguir aqui o nosso vídeo, família vascaína, e entrar nesse debate aí, né, da falta de criatividade do nosso Vascão, né, pegando times aí como Bahia e Coritiba, criando poucas oportunidades e não conseguindo vencer. Isso me incomoda demais quando eu vejo aí o Bahia, porque quando a gente perdeu pro Bahia, eu citei aqui, ó, poucos times não vão aproveitar essa fragilidade defensiva do Bahia. Eu estava assistindo o jogo, acompanhando, e os comentaristas ali falando que o Bahia vai ter que ser um time mais equilibrado, ajustar isso. Tem até um ataque interessante, mas a defesa é muito frágil, né? Tomou 3 do Santos, tomou 3 do Bahia, e o Coritiba, com toda a fragilidade, chegou a empatar, fez gol. E o Vasco não fez gol no Bahia. Eu quero trazer aqui a opinião do Eugênio Leal para colocar em debate e a opinião de vocês nos comentários. O problema é do sistema de jogo, do modelo de jogo, das ideias do Barbieri, ou a falta de jogadores de criação nesse time do Vasco? O Eugênio fala isso aqui. Se liga só. A questão é... E aí, contra Bahia e Coritiba? Era para ter mostrado mais. Sabe? Contra o Bahia em casa, contra o Coritiba, mesmo fora de casa, mas o Coritiba que deu ao Vasco a iniciativa do jogo, falou, vem jogar, né? Deu a posse de bola ao Vasco. O time não consegue construir. E esse é o problema. Um time que não consegue construir, ele não vai brigar por grande coisa no campeonato. Talvez ali o 14º lugar, que é a posição onde o time está hoje, dê para você alcançar ao final do ano jogando dessa forma. Muito forte defensivamente, com velocidade de contra-ataque, encaixando algumas jogadas. Você vai levando. Contra os times mais fortes você acaba tendo algum resultado, mas de tudo dá para jogar melhor. Que seja uma posição intermediária, mas com o futebol que seja mais convincente.
Ontem, mais uma vez, o Vasco não soube o que fazer com a bola, como não tinha conseguido fazer nada contra o Bahia, em casa. E é o tipo do jogo que a torcida espera um resultado, como o próprio Barbieri falou. Sim. Até aceitaria uma derrota para o Atlético fora, ou para o Palmeiras, mas queria ganhar do Coritiba e do Bahia. E aí o Vasco não consegue gerar futebol. E o Vasco tem uma vantagem imensa, que é tempo para treinar. Esse é o ponto. Tempo para treinar. Essa foi a primeira rodada, foi a primeira semana que ele jogou no meio de semana. Nas outras todas, ele teve tempo para trabalhar, e isso é treino. É associação. O time que quer alguma coisa tem que saber o que fazer com a bola. Ele tem que ter associação, tem que ter a troca de passe, tem que ter a construção da tabela, da triangulação, de recuperação de bola. E o Vasco ontem girava a bola de um lado para o outro e não infiltrava. Tá aí, família vascaína. Nesse primeiro ponto, ele coloca aí o tempo que o Maurício Barbieri tem. O Vasco, né? O fato de o Vasco só disputar o Campeonato Brasileiro, então o Vasco deveria atuar melhor. Né? Tem tempo para trabalhar, só uma competição. Cadê as alternativas ali para o comando de ataque, para melhorar o desempenho de cada atleta? Mas num segundo momento, ele fala também isso aqui. Vamos lá. Tem uma carência de elenco, de meio campo no Vasco. Porque um jogador que poderia ajudar nisso foi embora, o Nenê. Tudo bem, a gente entende, veterano. Né? Mas não tem outro com a característica. O Andrei está indo embora. Não, Andrei... e acho que nem está jogando tão bem também, Eugênio. Substituído de novo ontem, né? E tem aí Mundial e depois vai embora, e não dá para contar muito com ele. Aí você olha para o meio do Vasco e você não vê jogadores que tenham capacidade... Tem jogadores de passe. De construir, De construir e avançando com a bola. É uma lacuna. O Vasco contratou o Carabarral, também não acontece. E algo curioso, né? Lá no início do ano, a gente inclusive entrevistou aqui o Paulo Brax. Havia um projeto do Vasco de montar um time para Campeonato Carioca e, mais perto do Brasileiro, completar o elenco. Sim. O Vasco até fez contratações, mas contratações num nível inferior àquelas do início do ano. Então não houve um complemento de qualidade para fazer esse time ser potencializado no Campeonato Brasileiro. Entendo que a 777 deu uma pisada no freio no investimento. Fez um investimento grande no início do ano, mas deu uma pisada no freio. E o time precisa de algo mais para poder convencer. Tá aí. Sabe por que eu tô colocando isso aqui em debate? E acho muito mais uma questão do Maurício Barbieri, das escolhas, de ele rever os seus conceitos. Porque, cara, quando eu olho pro Bahia, eu não vejo um time na frente tão superior assim ao Vasco. Cara, e hoje eu tava vendo o jogo, o primeiro gol, quem não viu, né, vi aí os melhores momentos, o gol do Bahia é muito bonito, cara. Uma tabela, Gabriel Teixeira na cara do gol, uma construção muito bonita no primeiro gol ali do Bahia. O Santos meteu 3 no Bahia, será que o Santos é tão superior assim ao Vasco? E na minha visão não é. É uma questão realmente de escolhas do Maurício Barbieri. O Vasco fez até alguns gols aí na competição, interessantes, bonitos, jogada trabalhada, principalmente os gols feitos ali contra o Palmeiras, né? O lançamento do Jair, num ponto futuro, Alex Teixeira bem pela ponta, o segundo gol também é muito bonito. O Piton faz uma jogada individual, cruza. Então, cara, na minha visão, o Vasco, mesmo faltando esse 10, um atacante talvez pelo lado esquerdo mais pronto ou mais veloz, né, que é a característica que o Maurício Barbieri gosta, dá pra entregar mais com esse time. Dá pra esse time ser mais criativo. Porque quando eu vejo em outros times, também tem necessidades. O Bahia tem necessidades, o Santos tem necessidades e mesmo assim consegue construir melhor que o Vasco. Esse é meu ponto de vista, eu quero ouvir o de vocês, família vascaína. Vamos seguir aqui para falar aí do nosso adversário, que nesse momento tá na frente do Vasco, né? Tá com 7 pontos e o Vasco 6. Então é um jogo fundamental aí e, claro, voltar a ganhar dentro de São Januário, né? Pelo amor de Deus. E aí, cara, eu tava até vendo uma página no Twitter, colocando que o Santos tem vários desfalques, né? Colocando o Bauer, o Soteldo, Marcos Leonardo, mas a gente precisa pontuar aqui que o Santos vai ter 2 desfalques, né? Porque o Santos ganhou de 3-0 do Bahia. Então vai ter o desfalque do Mendonça, que jogou esse jogo, e agora há pouco também do Lucas Pires, lateral esquerdo, que não vai enfrentar o Vasco. O Bauer não jogou contra o Bahia, Soteldo não jogou, Marcos Leonardo também não. E aí, família vascaína, eu tava acompanhando alguns canais do Santos, pode ter a possibilidade do Santos poupar o Lucas Lima. E por quê? A ideia é a seguinte, olha isso. O Santos tem uma sequência de enfrentar o Vasco, enfrenta um jogo muito importante em termos de financeiros, que é a Copa do Brasil, então enfrenta o Bahia depois e tem um clássico contra o Palmeiras. Me parece que a ideia é a seguinte, é poupar o Lucas Lima contra o Vasco, porque aí vai ter uma sequência, né, Bahia e Palmeiras, jogos complicados. Não que contra o nosso Vascão não seja. O Lucas Lima, ele vem numa sequência forte aí de jogos. Mas eu tava acompanhando alguns canais que discordam se o Odair fazer isso. Na visão desses canais que eu tava acompanhando,
Vascaína, era importante colocar o Lucas Lima contra o Vasco e contra o Bahia e poupar contra o Palmeiras. Porque, teoricamente, o Santos tem mais condição de ganhar os 3 pontos contra o Vasco do que contra o Palmeiras. E o jogo do Bahia é muito importante, que é a Copa do Brasil. Então, os santistas colocam a possibilidade do Santos ganhar esses 3 pontos em São Januário é muito maior do que contra o Palmeiras. E a gente tem que concordar. Não vamos ser clubista aqui nesse momento. Então, pode ser que o Santos poupe aí o Lucas Lima e família vascaína. Mesmo o Santos completo, né, com todo mundo, o Vasco teria que ganhar. O Vasco tem que ganhar dentro de casa. Teria que ganhar do Bahia, teria que ganhar do Curitiba e também teria que ganhar do Santos, porque é um time cheio de limitações. Esse é o grande ponto. E aí, cara, você se pergunta assim, ó, caraca, a gente pegou aí o 3º, 4º reserva do Santos, né, que foi o Juan Cruz. Sempre quero falar aqui seco, né? Mas é Juan Cruz. E aí, foi por esse motivo aqui, ó. O David, um jogador de 17 anos, a nova joia do Santos. Tava até acompanhando lá a Santos TV. Ele até mandou esse recado aqui, ó. Se liga só. Estamos focados, né? Estamos treinando forte aqui pra chegar lá em Rio de Janeiro e trazer essa vitória pra casa. Por esse motivo, o Santos liberou, né, o jogador aí pro Vasco, porque confia muito mais no talento do David, de 17 anos, fez gol contra o Bahia e vai ser, sem dúvida, aí um jogador pro Vasco ficar de olho, porque tem muita gente falando aí que o jogador, apesar de ser jovem, é talentoso, sabe fazer gol, então vai ser uma peça pro Bambu e pro Léo ficar de olho aí nesse atacante. Para finalizar o nosso vídeo, coloquei essa questão aqui de criatividade, do Vasco criar mais oportunidades na frente, e sem sombra de dúvida, né, Eric Marcos e Orediano entraram muito bem ali no segundo tempo contra o Curitiba, né, a jogada sai ali numa jogada individual do Orediano, ele pô 1-2, abriu no Galaça e na infelicidade ali do lateral Natanael, se não me engano, a bola sobra pro Eric Marcos e faz o gol. Gostei muito da entrada dos dois. E aí eu queria passar aqui um papo do Paulo Nunes em relação a esses jogadores jovens. Na opinião dele, deveriam ter mais sequência. Se liga só. Agora, você precisa de sequência. Você coloca o Marlon Gomes num jogo, no segundo jogo você já não joga, no terceiro ele não entra, no quarto ele entra 15 minutos. O jogador precisa primeiro, garoto. Oscilar, ele vai oscilar, é natural, é normal. Aí no dia a dia, nos treinamentos, ele tem que se colocar para ter essa oportunidade e no jogo ter essa sequência. Porque não adianta nada você botar um garoto e ficar tirando. Eu lembro disso. Quando eu entrava no Flamengo, num jogo no Flamengo, eu ficava pensando, se eu errar 3 passes, eu já vou sair no intervalo. Então, assim, se você já tira a sua coragem, você já não quer arriscar tanto. Então, se você dá liberdade para os garotos que têm talento, então, assim, o jogador precisa de confiança. Garoto, tá subindo na Série A, primeiros jogos dele, se ele tiver uma sequência e confiança, ele tem tudo para crescer. Tá aí, né? O Paulo Nunes até fala a respeito disso em relação ao Marlon Gomes, né? Eu que tô trazendo aqui pro contexto em relação ao Eric Marcos e também o Orediano, né? Amanhã a gente não vai ter o Andrei e, segundo a apuração do GE, o Barbieri está aí na dúvida, ou coloca o Galaça ou coloca o Figueiredo. E eu queria aqui trazer, pegando esse gancho aí do Paulo Nunes, se não era interessante, né, você dar mais sequência pro Eric Marcos, pro Orediano, tentar uma outra situação, porque esse time que o Barbieri idealizou não vem dando certo, principalmente aí nos jogos onde o Vasco tem que propor o jogo, né? E como disse aqui, são 2 jogadores que entraram muito bem. E aí bate naquela questão que eu venho falando, cara, talvez seria interessante o Barbieri rever alguns conceitos dele, montar um time que pudesse dar mais liberdade pro Orediano, porque é um jogador diferente, é um jogador talentoso. Thiago, será que ele vai resolver todos os nossos problemas? Pô, talvez não, talvez sim, é um teste, é uma opção que ele tem. Já que esse time não está funcionando, né, espaçado com Alex Teixeira, Peck, Pedro Raul, os 3 volantes, por que não tentar outra coisa? Principalmente quando a gente tem que propor o jogo. Também a questão aí do Eric Marcos aberto pelo lado esquerdo, o Alex Teixeira vem mal. Pô, não acho que seja o ponto, mas a maneira que o Vasco joga, quando joga contra times ali de mais qualidade, num contra-ataque, o Alex Teixeira cansa. Quando joga com esses times fechados, acredito que o Eric Marcos pode dar uma condição melhor por ser mais rápido nesse momento. Talvez seria interessante o Alex Teixeira entrar ali no segundo tempo com a experiência dele, pegando um time mais cansado. Então são possibilidades, pegando esse gancho do Barbieri, eu trouxe aqui para debate. Será que Eric Marcos e Orediano não deveriam ter mais oportunidades no time titular, pra gente ver como eles se portariam aí diante de um campeonato brasileiro? Pelo menos eu acho que seria interessante a entrada desses jogadores aí, um ou outro, né? Porque entraram muito bem diante do Coritiba. Eu quero saber a opinião de vocês. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.